Olá para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Pod Mário, podcast onde nós falamos com o fundador do Grupo Gazin, seu Mário Gazin. Tudo bem, seu Mário? Oi, filha, tudo bem, graças a Deus. Michele, olha, parabéns, tá mais bonita agora de vestido, né? Viu? Cor de olha, rosa. Que coisa linda, né? Parabéns aí e com toda certeza. Fique ligadinho aí, não desligue não, fique grudado aí que vai ter muita coisa boa. Esse é um assunto bastante interessante, uma coisa assim que vale a pena a gente assistir e ver, porque tem muita coisa boa aqui dentro. E aí nesse nós somos bons. Seu Mário, existe um tema que é bem importante, que é o segredo de uma boa prospecção. Que é aqueles novos clientes que a gente vai buscando, às vezes ele está inativo na nossa base, comprou uma vez, não voltou mais. Explica pra gente por que é tão importante prospecção para as empresas. Tudo tem um começo. Nada começa de 1 a 1, é de 0 a 0. Então, aquele que faz uma prospecção mais bem feita, mais com qualidade e mais ajustadinha, é aquele que sai na frente. E isso é um negócio muito bom, porque são coisas que você tem que buscar. É um cliente novo. Não é um cliente que você já tem. É um cliente novo que você tem que ajeitar ele, arrumar ele para que ele venha. Você vai dar uma viagem, vai dar 2, vai dar 3, né? Eu até falei hoje que um novo cliente é um riozinho, uma nascente, né? E para esse nascente chegar a um rio maior, você tem que trabalhar ele, né? Ele tem que limpar muitas vezes, ter um carinho especial, porque ele tem pouca água. Assim são nossos primeiros clientes, aquele que você vai buscar primeiro. E muitas vezes você vai um dia, você não encontra ele, porque ele é pequeno, ele não faz barulho. Outro dia você vai outra vez, você não pode esquecer de nunca deixar e desistir, não pode parar. Você tem que continuar indo e fazendo, até você chegar ao resultado. Porque a água do corguinho, da nascente, ela não para de correr, ela continua correndo. O cliente continua correndo e muita gente, muitos concorrentes com farolete aceso procurando a mina, né? Procurando o corguinho. Então, são coisas assim que é bastante interessante mesmo na nossa vida, né? De buscar o cliente e não deixar ele ficar inativo e nem você inativo por ele. Ter sempre uma segurança que ele está perto de você. Porque eu falo assim, eu compro em alguns lugares, não só a Gazin aqui, mas mesmo eu particular para o meu caso. Eu tenho um lugar que vou lá comprar. Mas muitas vezes a gente passa numa outra coisa, passa num lugarzinho, passa num outro. Hoje eu já contei aqui uma história que foi muito interessante. Eu fui numa loja e ver uma coisa, ver outra, mas não fui para comprar, fui para olhar. Era um cliente nosso e de repente a moça falou, mas não vou vender nada para o senhor. Ela acabou me vendendo um negocinho de limpar espeto. Né? Bota isso aqui na maquininha de furar que o senhor tem em casa, que todo mundo tem uma maquininha de furar em casa hoje, e limpa o espeto, o senhor não precisa ficar lavando ele. O senhor esfrega ele, fica bonitinho. Olha, gente, são essas coisinhas que a gente busca. Quer dizer, a hora que eu tiver que comprar alguma coisa, eu já vou pensar pelo menos pensar na moça. Lembrar dela? Lembrar dela. Isso são coisas que a gente não pode deixar passar da nossa vida, né? Então são coisas assim que é os pequenos, né? A gente começa tudo pequeno. Depois, aquele riozinho que eu falei há pouco, ele vai crescendo, ele vai tomando corpo, e vai indo. E quanto mais corpo ele toma, quando ele chega num rio maior, você fala, bom, agora eu tô feito. Eu arrepiei. Agora eu tô feito. Tem que ter cuidado. Aí é que mora o perigo. A zona de conforto. Porque aí todo mundo já tá te vendo. Você passou a ser uma pessoa que todo mundo te enxerga. Então você que é fornecedor desse cliente, precisa ter muito cuidado. Muito cuidado com o cliente. Não deixar vazar espaço. Não deixar respingar nada dele. Porque aí vai vir muita ventania, muito temporal e muito concorrente querendo te beliscar. Então é a hora que a gente precisa cuidar do cliente com muito mais carinho. É quando ele cresce um pouco mais. Muito bacana. Seu Mário, quais são as principais características, assim, que os empreendedores têm que ter na cabeça quando eles forem buscar novos clientes, pessoas que nunca compraram com ele? O tratamento é o mesmo? Não, diferente? É diferente. O novo custa mais barato. Quanto mais ele cresce, ele vai ficar mais exposto.
está mais disposto. Então, o cliente novo é o cliente mais barato que você tem. É muito mais barato que você manter o seu cliente, né? O seu cliente ele tem um peso não só de gasto, mas de carinho, né? De respeito, de confiança, de jeito, de entrega. Prometer, entregou. Né? Então, esse é o processo que a gente tem. Então, o novo, ele custa mais barato. E para buscar esses novos clientes, seu Mário, às vezes também tem que ir em outro lugar, né? Eu sei que o senhor fala muito para quem é gerente de loja da Gazin, que o gerente tem que sair da loja, né, seu Mário? Tem que ir para a rua, ir na festa de igreja. Tem que participar de tudo, porque senão você não encontra. Isso é igual ao trabalho. Você fala, puxa vida, hoje eu não tenho nada para fazer em casa. Procura o que você acha. Então tem todo esse processo que a gente precisa ter muito cuidado. Tem gente aí que me chama de louco. Puta, mas você deu crédito de novo. Mas eu facilitei a vista, depois foi 10 dias, depois foi 15 dias. Daqui a pouco tá vendendo a prazo outra vez. Mas esse é o processo, não tem jeito de voltar para trás. Você tem que segurar o cliente. Seu Mário, quais as estratégias que o senhor considera mais efetiva para buscar um cliente novo no mercado? A estratégia. Fazer visita, né? Visitar. Não ter medo do não, né? Não ter medo do não, porque o sim você já queria ter ele. Então, vai e visita uma vez, visite duas, não esqueça dele por nada nesse mundo. Seu Mário, os empreendedores, eles enfrentam vários desafios, né? Para poder superar essas barreiras de trazer novos clientes, prospectar os clientes. Como superar esses desafios? Como enfrentar esses desafios? E quais, assim, que o senhor enxerga que são os mais difíceis, os principais e como superá-los? Uma coisa assim que a gente tinha que botar uma interrogação, né? Porque não é um ponto final. Esses são os clientes que são difíceis. Não é o cliente que deixa de comprar de você, mas aquele cliente que é mais difícil de ser atendido. O cliente que é mais... não tem um nome para falar aqui, né? Eu não sei, mas o nome eu vou falar do meu jeito matuto, assim. É o jeito, assim, mais difícil. Exigente. Ou assim, exigente, muito enjoado, né? Ele quer só do jeito dele. A gente tem que ir levando. Mas uma coisa você tem que pensar. Pensa que você precisa ter lucro. Pensa sempre no teu lucro. Você pode ouvir 1000 coisas dele, mas não esqueça que você tem que ter seu lucro. Eu preciso dos meus 3%, ou dos meus 4%, ou 5% de lucro. Eu necessito, esse é necessidade. Então eu tenho que fazer de tudo. Tem aquele que você dá uma caneta para ele está feliz. Outro, você dá um livro, ele ainda não está feliz. Você tem que dar um vinho para ele, ele ainda não está feliz. Não é tudo que você dá, parece que não é bom. Não se incomode. Continue. Não desanime. Né? E tenha paciência. Eu falo assim que hoje não visito tanto, eu só visito o cliente pequeno. Mas no passado, quando eu visitava os grandes clientes, nossa senhora, eu tinha dia que eu sentava na mesa de espera e ficava o dia inteiro sentado esperando. Talvez me atendia de noite. Eu não ia embora bravo, não. Eu falava assim, aqui eu vim para vencer, eu vim para vender. Eu vou fazer isso aqui, eu vou ficar. E vou ficar. Só para vocês terem uma história. Essa empresa, hoje ela está na bolsa. Eu me dava bem com o dono dela. E aí eu fui lá umas 4, 5 vezes. Eu e um representante que nós tinha, um gerente de vendas. Nós não conseguimos vender. Eu falei, mas meu Deus, seu Guerra, o que nós faz para vender para esse homem? Ele falou, tá duro, mas não pode desanimar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma camiseta e escrever na frente. Estamos aqui não só para vender, mas que o senhor nos ajude a pagar as viagens. Escuta só. Mas ele não comprou assim mesmo ainda. Não comprou de novo, filho. Aí eu me lembro que depois esse senhor Guerra falou, peraí, vamos escrever de novo. Olha, já não estamos mais aguentando vir aqui. Pelo amor de Deus, compre alguma coisa. Ainda não comprou. Não comprou. Voltemos de novo. Falei, puta merda. Ele não tem mais jeito não, senhor. Não tem mais jeito. Tem. Vou fazer outra camiseta. Falei, nós estamos gastando dinheiro em camiseta à toa. Ele falou, não, estamos não. Vou fazer outra agora. Eu vim para vender. Se o senhor não comprar, nós vai ficar aqui. Pronto. Nós não vamos embora.
E nós não veio naquele dia, nós não veio mesmo não. É uma cidade pequenininha onde era essa empresa. Dormimos lá e fiquemos lá. E aí no outro dia nós falamos, ó, o senhor não vai comprar mesmo? Eu falei, mas não posso, que eu já tenho meus fornecedores. E se eu der 100 colchão de graça para o senhor aceita? Ele ficou assim, de graça eu tenho que aceitar. Eu falei, então vou mandar 100. O senhor me dá a inscrição, nós vamos fazer 100 colchão, vai vir meio caminhão de colchão para o senhor. O senhor pode escolher o modelo aí. Eu falei, só pelo amor de Deus, não escolhe o mais caro, senão o senhor me quebra. Mas escolhe, pode escolher aí, 100 colchão. Aí ele escolheu, fechamos a pasta. Aí quando nós ia saindo, ele bateu nas costas e diz assim, dobra por 3. Aí então nós vendemos mais 200. Nossa. E olha, gente, o duro é a primeira. E a primeira tentativa, a segunda e aí por diante. Mas não desanime, seja teimoso. Tem hora que a gente precisa ser teimoso. A gente não pode chegar ao extremo. Mas ser teimoso é sim, tem que estar lá sempre. E nunca perder a paciência. Né? Sempre estar lá com uma história nova. Né? Ele gostava de cavalo, eu não era muito ligado em cavalo. Mas acabei até gostando de cavalo depois daquele dia. Né? Então é uma coisa assim que a gente não pode ficar magoado porque não deu certo. Ou porque o cliente é muito exigente. Isso fez com que a gente aprendesse. Né? Aprendemos muita coisa com ele. E depois, ó, ele é cliente até hoje. Isso está fazendo 20 anos, 22, 23 anos atrás. Olha, veja aí o tamanho da força que você tem que fazer para estar perto do cliente. Né? Então, isso é que é bom. Não pode desistir, né, seu Mário? Não pode. E como fazer, quais são os segredos e como fazer para construir uma base de clientes sólidas para você começar? Ou será que a gente pode falar que existe ou que não existe essa base sólida? Não existe. Ela é vulnerável, né? Ela é alta e baixa. Porque seria assim, a Gazin tem algum sistema que faz o cliente que compra todo mês, não é isso? Sim. Que volta na loja todo mês. Ele tem algum benefício. Isso é mais ou menos assim também, né? Mas nunca é, porque da vez, mesmo que o cliente voltou, comprou, mas um mês ele vendeu mais, outro mês ele vendeu menos. Né? Isso muito. Eu estou falando de atacado ou de fábrica. Mas mesmo no varejo, né? Se o cliente vem, um mês ele comprou uma geladeira, vamos pôr 2 mil, no outro mês ele comprou um liquidificador. Né? Então a base sempre é vulnerável. Agora, de perca de cliente, é perigoso também, mas a gente tem que estar sempre atento. Quando você conseguiu o primeiro cliente, você fez a primeira acerto com ele, você trouxe ele de volta, tem que lutar para não deixar ele embora. Porque ele custa mais caro do que o novo cliente. E assim você aprendeu um pouco mais aqui com a gente, com o seu Mário Gazin, sobre a prospecção, buscar novos clientes, cuidar da sua base, não deixar um cliente ficar inativo, não deixar ele parar de vir comprar ou ir até o cliente, né, seu Mário? Isso, você não ficar inativo para o cliente. Porque muitas vezes é a gente que fica. A gente esquece dele, facilita, né? Facilita. Não pode facilitar. Vá você, né? Isso, vai lá. Muitas vezes a gente tem que tirar a bunda da cadeira, eu falo sempre aqui. Tem que tirar a bunda da cadeira. Quem ficar sentadinho sempre, fica sempre com o mesmo tamanho. Tem que sair fora, né? Tem que dar uma escorregadinha, tem que sair. Tem que gastar um pouquinho para ir atrás do novo. Eu quero agradecer você que ficou com a gente. Mais um Pod Mário de hoje, prospecção de novos clientes. Vejo você aqui nas redes sociais do Mário Gazin e convido você para enviar para alguém. Se você gostou, dá um like e envia para alguém. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado também, seu Mário. Obrigado a todos vocês que estão ligadinhos, gente. Muito obrigado por estar aí nesse tempo todo. E um beijo a todos vocês. Olha, muito sucesso. Gostou? Passa para os outros.